Meu primeiro negócio eu montei com 8 anos. Olha só, essa história é muito legal. Conta pra gente. Olha essa história aí, galera. Com 8 anos eu tinha que ter dinheiro. Eu sou um cara de origem muito pobre. Eu não tive pai, fui criado por uma mãe que aos 19 anos perdeu a mão, então era aposentada com salário mínimo e tinha 2 filhos. Minha casa era um banheiro e um quarto. Era isso. Mas já era super feliz. Super feliz. Não, eu não tenho nada a reclamar da minha Como que ela infância. perdeu a mão? Ela trabalhava numa... Na época, as roupas para secar em lavanderia tinham uma prancha que baixava com calor. E ela trancou a aliança. Então, naquela época, tinha pouco recurso, ela queimou totalmente a mão. Ai. E aí eles resolveram amputar a mão dela. Ai. E ela ficou assim, mas ela me criou fazendo faxina com uma mão. Ela fazia faxina com uma mão. Faxina? Faxina, minha mãe trabalhava assim. Eu tinha 5 anos, 4 graus em Porto Alegre, ela me levava, eu ficava sentado num banquinho e ela ficava fazendo faxina nas casas. meu Porque a minha irmã Deus. ficava com a minha avó e eu ia junto com ela. Que E eu ela é era mais- viva? Minha mãe é. Então você hoje super ajuda ela. Não, e tá hoje a vida Hoje dela ela tem vida de madame. Ai, que delícia, hoje a vida adoro. dela é outra. Que legal. É uma outra oportunidade que eu tive na vida de dar coisas boas para Que minha mãe legal. antes dela, né, partir legal. ou algo desse tipo. Então, trazendo essa questão, vamos pensar o seguinte. Quando eu montei um negócio, eu não tinha a experiência necessária para fazer isso. Mas aí com 8 anos, o que você fez? 8 anos, verdade. Agora olha tô só. curiosa. Tá. Aí com 8 anos eu nunca tinha dinheiro, né? Aham. E a minha mãe dizia, ó, quer dinheirinho? Trabalha. Uhum. Minha mãe tem uma frase que me disse com 8 anos que foi o que me salvou da marginalidade. Ela disse assim, meu filho, se alguém te disser que ganhar dinheiro é fácil, não acredita. Só tem uma forma de ganhar dinheiro na vida, trabalhando. Minha mãe diz, por quê? Porque tráfico de droga, os caras que roubavam, para eles era fácil ganhar dinheiro dessa forma. Uhum. Então eu era altamente assediado. Então, como a minha mãe era minha heroína, quando os caras diziam isso, eu digo, não, mentira, bobagem. Então ela me salvou com isso. Então com 8 anos, eu juntei muito osso e ferro velho. Fui num lugar, num ferro velho, vendi. O que eu fiz? Eu peguei Osso do quê? Osso de galinha? De galinha, de gado e tal. E as pessoas usavam para fazer ração. Ah, então tá. tu vendia isso nos ferro velho. Osso e ferro. E vidro. Tu vendia Aham. tudo. Então eu com 8 anos saía catando na rua essas coisas. Aí eu fui e vendi. Só que quando eu peguei o dinheiro, eu pensei assim, tem o porãozinho da minha casa, tem uma tábua, vou pegar uns potes da minha mãe, não tinha 1,99 naquela época, vou pegar uns potes da minha mãe e vou comprar uns doces. Aí fui num lugar, comprei um monte de doce. Aí legal, empreendedor nato, né? Botei vários, os amiguinhos lá, comprava e tal. Aí 2 vendeu o dias, doce. Vendi os doces, pegava o dinheiro. Ah, eu tô achando que você ia comer doce. Não, olha só, empreendedor. Eu botei pra vender, sentadinho, quase morria, quase tinha um ataque, porque eu não podia comer um doce, porque eu fazia os cálculos. Aí eu vendia os docinhos. Aí as pessoas iam comprando e tal. Mas aí, criança, né? Criança. 2 dias vendi muito bem, olhei aquele dinheiro e tal, olhei os doces. Saí dali correndo, comprei um ioiô e comi todos os doces que sobraram. Aí vem uma coisa que eu falo pras pessoas. Eu fracassei no que eu me dispus, mas eu nunca me senti fracassado. Uhum. As pessoas não sabem lidar com isso. Eu, com 8 anos, eu comecei a lidar com essas questões. Porque aquilo que eu tinha eu já fazia a conta, tipo, vou comprar mais, vai sobrar mais dinheiro, eu já tinha noção dessas coisas. 8 anos. Minha mãe sempre me ensinou muita coisa, né? Ela tinha uma sabedoria enorme. Que lindo. E aí, só que eu tinha fracassado. Só que eu não me senti fracassado. Porque anos depois, eu fui e montei um negócio que deu certo. Então, a primeira questão do empreendedorismo é essa. Por que eu fracassei aquela vez? Porque eu não estava decidido. Por que eu não fracassei com 25 anos? Porque eu estava decidido a empreender. Uhum. Então, essas questões do empreendedorismo, pessoal que está nos ouvindo, que está pensando assim, quero empreender, gente, empreender não é aumentar a renda. Aumentar a renda é outra coisa. Empreender não é ter um dinheirinho porque eu quero fazer uma viagem. É outra coisa. Então, as pessoas confundem a necessidade de ter uma renda maior para coisas que elas querem fazer, às vezes até para o próprio subsistência, né? Com o empreendedorismo. Esse é o maior erro que tem. Empreender pra você é o quê? Empreender para mim é se jogar de corpo e alma naquilo que tu quer fazer. E tu tem que saber qual é o fim da tua jornada. Tu tem que saber... Eu sempre ouvi uma frase da Carla Sarne que ela diz, sonho tem que ter data. E eu sempre tive isso. Porque se tu só fizer o aumento de renda... Nunca tá bom. E nunca tá bom, né? Não tá satisfeito, tu continua onde tu tá
e tá inconformado com aquilo que tu tá fazendo, pode criar um processo que tu fique doente. Tu pode achar que aquilo ali é normal e tu vai exagerar nas horas de trabalho, tu pode ficar doente, porque é isso que as pessoas não se dão conta. Ah, mas o empreendedorismo tu trabalha 24 horas. Sim, no começo, tu tem dia e hora para que isso acabe.